Olha só, meus amigos, quem diria, hein? A turma de blogueiros lacradores do Roda Viva acabaram tomando aí, meus amigos, um balde de água fria. Eles estavam lá cheios de narrativas baratas pra cima do ministro do desgoverno Lula, achando que iam conseguir uma resposta para desfazer ali as suas militâncias ideológicas, mas adivinha? O ministro mandou na lata e olha só, gente, saiu em defesa da anistia para os manifestantes presos no 8 de janeiro, gente, contrariando aí totalmente a bancada lacradora do Roda Viva. Ao ser questionado, o ministro também destacou, meus amigos, sobre a necessidade de pacificação no país e que esse revanchismo político pela militância esquerdista precisa parar. E olha só, gente, foi uma resposta que deixou a turminha toda com cara de bunda. É sério, gente, ficou perceptível, bastando você olhar na cara de cada um deles. Bora pro vídeo, no final também eu quero que você forme uma opinião cirúrgica e deixe aí nos comentários o que você acha de tudo isso. Ministro, anistia, queria perguntar para o senhor. Hoje, a prioridade do PL, do partido do Jair Bolsonaro, é aprovar esse projeto de lei da anistia. Eles querem reduzir as penas, moderar as penas de 17, 18 anos para algumas das pessoas que participaram dos atos, sem incluir Bolsonaro. No partido do presidente Lula, no PT, o que se clama é anistia não. Sem anistia, né, é o lema. O senhor já disse publicamente que é a favor da anistia, em alguns casos, sem incluir Bolsonaro. O senhor mantém essa posição? Olha, eu estou louco para saber quem foram esses organizadores, para isso aí ter a pena máxima. Eu preciso disso. Né? Isso aí inclui prisão também, ministro? Uma vez que os militares forem denunciados, quais serão os desdobramentos? Isso é com a justiça. Mas dentro das Forças Armadas eles terão um tratamento diferenciado, As forças estão não só preparadas para isso, como desejam isso, para que esse nível, essa suspeição não recaia sobre as forças todas. As forças precisam disso. Nós estamos ansiosos para saber o que esses 25 fizeram. Se todos os 25 são culpados, quem organizou, porque surgiram, após essas denúncias desses 25, surgiram novas delações que só quem tem é a Polícia Federal e o Supremo. Nós não temos nada. Olha, quando aquele hacker, as pessoas às vezes ligam para mim, quando a Polícia Federal vai fazer um movimento na casa de algum militar, o senhor não sabe? Nós não sabemos. O comandante do Exército é avisado às 10 da noite. E o comandante do Exército só liga para mim de manhã. Eu até entendo que a Polícia Federal faça isso para que ninguém conte, que ninguém se previna. Agora, quando aquele hacker disse que falou com 5 pessoas do Ministério, eu fiz tudo para o Supremo me fornecer quem eram os nomes e a Polícia Federal, e também não deram, porque estava no inquérito. Até hoje, eu convivo com 5 pessoas que o hacker falou que teve com elas no Ministério da Defesa. Pode ser que seja uma pessoa que trabalhe junto no meu gabinete, e não tenho. Então, isso é com a Justiça, isso é com o Supremo e Polícia Federal. Agora, as forças estão preparadas e ansiosas para que isso termine. Ninguém aguenta viver 2 anos sob suspeição. Eles serão punidos no âmbito das forças? Como? Eles serão punidos no âmbito das forças? Não, eles serão punidos na Justiça. Não, assim que forem denunciados, por exemplo, não serão promovidos, não serão nada. Isso vai estar no âmbito da Justiça, nós vamos fazer. Esse é um caso que ainda não aconteceu. E voltando para a anistia do 8 de janeiro... A pergunta que eu tinha feito. Hoje é a prioridade do PL, enquanto partido, o PT, de sem anistia. Eu sempre defendi que devia ter uma dosimetria. Tem gente que quebrou uma cadeira, tem gente que armou esse movimento, o golpe, como você diz. Se for tudo comprovado, que este pague. Se foi um golpe, quem organizou que pague. Agora, e aqueles que tomaram seus ônibus, estavam lá tirando foto de celular, tem os que entraram quebrando, tem os que ficaram do lado de fora. Tem todo tipo. Você não pode condenar uma pessoa, dar a mesma pena quem armou, quem financiou, a uma pessoa que foi lá encher o movimento. Foi isso que eu defendi. Agora, isso é uma decisão, Raquel, isso é uma decisão que pertence ao Congresso Nacional. Ministro, mas as pessoas que foram lá quebrar, por mais bagrinhos que fossem, elas não reconheciam a legitimidade do governo empossado e que estava de turno ali. Elas queriam derrubar aquele governo. Elas achavam que elas estavam indo lá para derrubar o governo. Não, derrubar o governo. Que os militares iriam vir em socorro Aquele movimento derrubava o governo, aquele movimento podia ser que tivesse, se ele tivesse sequência, se ele tivesse consequências, se aparecesse outros envolvimentos, sim. Agora, eu não estou querendo dizer, eles precisam pagar. Agora, o que eu defendo é que está na justiça, é uma dosimetria. É simples. Mas o quão importante o senhor acha que essa anistia é para uma certa pacificação do país? Eu acho que na hora que você solta um inocente ou uma pessoa que não teve um envolvimento muito grande, é uma forma de você pacificar. Esse país precisa ser pacificado. César. Ninguém aguenta mais esse radicalismo. A gente vive atrás de culpados, a gente está começando, nós estamos precisando procurar quem resolva os problemas, quem ajude a resolver os problemas. Nós brigamos só por eleição, só para ganhar a eleição. Nós não somos mais a favor de ninguém, nós somos contra as pessoas. Eu voto em fulano porque eu sou contra. Eu voto em César porque eu sou contra você. Não é porque eu acredite em César. É porque eu não gosto de você. A gente precisa acreditar nesse país, olhar para frente. Tudo bem que nós façamos as correções necessárias ao passado, mas a gente precisa olhar para frente, precisa tocar as coisas. Quando houve o golpe de 64, esses militares tinham 3 anos, os comandantes militares tinham 3 anos, 4, 5 de idade. Quer dizer, a gente vai ficar nisso? Até quando nós vamos ficar nisso? Eu acho que nós temos casos que nós vamos rever. Ministro. Para pacificar. Nós precisamos pacificar esse país, mas nós só pacificaremos esse país quando nós colocarmos ao lado esse revanchismo político, esse ódio que a gente tem. Pensar contra você pode pensar à vontade, desde que me respeite. Isso tem quantos séculos? Isso é de Voltaire. Morrerei defendendo o direito de você pensar, mesmo que seja diferente de mim, o seu pensamento. Ministro, o senhor se referiu ao golpe do dia 8. O senhor se referiu 2 vezes aos eventos do dia 8 como são um golpe. Isso para o senhor já é um assunto incontroverso?
Olha, que negócio foi, sabe, foi uma coisa curiosa aquilo. Eu estava, no domingo, houve uma combinação, quer dizer, a defesa ficaria com os palácios, né, o GSI, e o G. Dias era quem comandava, havia o comando do Planalto, onde nós tínhamos quase 2 mil homens lá, o Distrito Federal ficou com a responsabilidade de cuidar das ruas, seria o policiamento do Distrito Federal. Desde que eu assumi, eu digo que eu assumi a defesa em dezembro, quando eu assumi, eu passava diariamente nos quartéis. No Brasil inteiro haviam 45 mil manifestantes nos quartéis. O que era aquilo? Eram pessoas que não aceitavam o resultado da eleição e se diziam democratas, não aceitavam. Houve um homem que ganhou por uma maioria. Foi pequena, mas venceu a eleição, era o presidente da República. Mas muitas pessoas não aceitavam, iam fazer plantão. Aí você disse, quem estava? Perguntava, tem muito militar? Em Brasília tinha muita família de militar. Quem eram os militares? Você tinha 2 tipos, os legalistas e os que estavam indignados com o resultado da eleição, mas que iam trabalhar, deixavam suas famílias lá, ninguém mexia, não havia nenhuma provocação, e era uma forma de legalistas e contrariados, vamos dizer assim, ter um bom convívio. Isso aconteceu até na véspera do dia 8, quando tinha 1.500 pessoas acampadas no Brasil inteiro. Aliás, 4.500 no Brasil inteiro. Sábado e domingo, pegava meu carro, ia almoçar com a minha mulher, passava de manhã lá para ver se tinha muita gente e passava no final do dia para ver se tinha muita gente. Começou a aparecer um turismo. As pessoas ali da Bailândia, de Anápolis, das cidades perto de Minas Gerais, ali de Goiás, enchiam a bandeira verde e amarela, senhoras com netos, com crianças passeando, casais de jovens que iam passear em Brasília, em ônibus, não sei fretado por quê, mas frequentavam Brasília. Nós tínhamos esse controle absolutamente pacífico. No dia, eu estava almoçando, quando eu recebi um telefonema do governador de Brasília, isso era mais ou menos, acho que 2 horas da tarde, ele disse, olha, pode ficar tranquilo que está tudo sem problema. E liguei o telefone, meia hora depois me telefona alguém que trabalhava comigo, algum ajudante de ordem, disse, olha, chegou um monte de ônibus aí e as pessoas estão descendo lá para a Praça dos Três Poderes. Eu corri para o Ministério da Justiça. Estava lá Flávio Dino, já me aguardando. Eu fui com o chefe de gabinete e com o secretário executivo, Puchili e com Marcelo Pimentel, lá para o gabinete do Ministério da Justiça. E começou o povo a chegar. Não havia um chefe. Não havia ninguém armado, não havia ninguém que você pudesse se entender. A gente procurava saber com que eu posso dialogar. O que é isso? E as pessoas se aproximando, não tinha ninguém de policiamento ostensivo do Distrito Federal. E eles entraram fazendo aquele quebra-quebra. Não vi uma arma. Sou capaz de dizer que quem organizou aquilo não foi. Quem desejava aquilo desistiu, desapareceu, e ficou só aquele enchimento que fizeram aquele quebra-quebra todo. Quem vai nos esclarecer isso? Foi um golpe onde tinha. Os civis foram, os militares não. Não havia. E as 3 forças não tinham nada a ver com isso. Eu passei a noite inteira no comando militar do Planalto, com todos os generais, Flávio Dino também estava lá, Capelli, que na época era da Polícia Federal, também estava lá. Aliás, era secretário de Dino, e não havia nenhum movimento no Exército, nem na Aeronáutica, depois da Baceno também chegou lá, que indicasse que havia isso. Agora, desejo muito que esses inquéritos se encerrem, porque só aí nós vamos deixar de fazer conjecturas e achismo e verdadeiramente... Mas por que o senhor chama de golpe? Por que a expressão golpe? Então, não, fala-se todo dia que foi golpe, não foi golpe. Ontem o presidente da Casa disse que não foi golpe. Nós vamos saber se havia um golpe verdadeiramente arquitetado, se nos inquéritos aparecerem as denúncias. Certo. Aí sim, esses 25 vão nos ajudar a elucidar isso. Você disse assim, se não foi golpe, aquilo foi uma grande baderna, um conjunto de baderneiro patrocinado por alguns empresários irresponsáveis que acharam que rasgando o quadro, derrubando estátua, quebrando o relógio, estavam fazendo um movimento político. Bom, meus amigos, está aí, né? A verdade é que a anistia não é só uma palavra bonita, é um passo em direção à união e à paz. A gente precisa deixar essas brigas políticas de lado e focar no que realmente importa, a convivência pacífica entre todos nós. Pois bem, gente, o pessoal lá com aquela expectativa toda e no final das contas só restou aí a frustração para a bancada do Fazo L. É isso, meus amigos, vamos continuar aí acompanhando essa novela política e ver como as coisas vão desenrolar. Mas fica aí a lição, né? Espero que vocês tenham gostado do nosso conteúdo aqui, gente. Se gostou, seríamos gratos aqui com o seu like. Não esqueça de deixar também a sua opinião aí nos comentários.